Muito bem-vindos à aula de Física, professor Sindico cá deste lado. Vamos continuar a trabalhar. Desta vez já saímos da termologia e vamos invadir a calorimetria. Então, hoje, primeira aula, vamos trazer conceitos básicos da calorimetria. Mas antes de nós entrarmos nisto, não se esqueça de subscrever-se ao canal, partilhem as aulas, mostrem que estão a gostar, tragam também as vossas críticas, as vossas sugestões, mandem exercícios para nós podermos ajudar. Estamos à espera de resolver exercícios para vocês. Ok, calorimetria. Nós, quando introduzimos a termologia, nós vimos a conversão das unidades. Calor. Não, temperatura, né? Tratamos do conceito de temperatura. Tratamos também do conceito de calor. Vamos tratar mais uma vez aqui, ok? Então, não vai fazer diferença nenhuma. Ok, o que é isso de energia térmica? É o primeiro conceito que nós vamos trazer, ok? Vamos trazer em seguida o conceito de calor. Depois de tratarmos o conceito de energia térmica, vamos tratar o conceito de calor. Depois de termos tratado o conceito de calor, vamos tratar o conceito de calor sensível. O que é isso de calor? Essas são definições básicas que não se pode estudar a calorimetria sem ter domínio, ok? Dessas definições. Vamos trazer também o conceito de capacidade térmica. Vamos mostrar a expressão matemática que nos permite determinar a capacidade térmica, ok? Vamos trazer também o conceito de calor específico. E, por fim, vamos trazer a dedução fórmica da equação fundamental da calorimetria. Então, não sai daí para ver isto. Ok, o que é isso de energia térmica? Eu gosto de trazer um exemplo muito clássico, toda a gente gosta desse exemplo. Nós, quando pegamos na água e colocamos a água no fogo, a temperatura da água, minimamente, toda a gente sabe que está a uma temperatura baixa em relação ao fogo, né? O fogo está mais quente e a água está mais fria. O que vai acontecer é que há de haver transferência de qualquer coisa da água do fogo para a água. O que é isso que se transfere? Essa transferência, sim, a água está dentro de um recipiente. Uma aluna aqui está a perguntar onde é que está a água. Então, eu estou a dizer para ele que a água está dentro do recipiente. Então, nós colocamos o recipiente. Sim, numa panela, meu amigo. Só pode ser numa panela. Ok, então nós colocamos essa tal panela no fogo. Ok? Estando este fogo mais quente, ok? Em relação à água, o que vai acontecer é que este calor, né? Do fogo vai se transferir para a água. E depois de um determinado tempo, quando esta água ganha calor, nós vamos ver que essas moléculas que constituem a água, elas começam a borbulhar, elas começam a agitar-se entre si. Quanto maior for a quantidade de calor, né, maior será esse borbulho com o passar do tempo. O que significa que houve qualquer coisa que se transferiu dali para aqui. Ok? Então, a energia térmica, o que vai ser a energia térmica? A energia térmica vai ser a energia de agitação. Ainda não estamos a falar de temperatura. Vai ser a energia que essas moléculas vão ganhando por causa do aumento desta temperatura. Então, vai ser esta energia de agitação das moléculas que constituem esse mesmo corpo devido à diferença de temperatura. Está claro? Acho que não tem problema nenhum. Então, a água ganhou calor. As moléculas que constituem a água começam a agitar-se entre si, ok? Então, esta agitação, ela vai caracterizar a energia térmica por causa da diferença de temperatura. Que diferença de temperatura? No fogo está mais quente e na água está um pouco mais frio. Então, é assim como se define o conceito de energia térmica. Desta forma, eu acredito que não vai esquecer mais. Ok, o segundo conceito que nós vamos tratar aqui é o conceito de calor. O que é isso de calor? Olha, é assim, voltamos mais uma vez para o exemplo da água. A água estava um pouco mais fria, o fogo está mais quente. O que vai acontecer é que quando este fogo entra em contato com a água, há de haver transferência de energia térmica do fogo para a água. Esta energia que se transfere, que está na forma de trânsito, essa energia que passa, neste caso, da chama para a água. Nós chamamos isto de calor. Então, o calor, neste caso, é a energia térmica que se transfere do corpo com temperatura mais elevada para o corpo com temperatura mais baixa. Essa energia em trânsito, nós chamamos isso de calor.
Ok? Então, se alguém perguntar para ti, diga calor é energia em trânsito do corpo com temperatura mais alta para o corpo com temperatura mais baixa. É só isso, só não tem nada de especial. Então, este é o segundo conceito. Ok, é importante dizer para ti que em física nós usamos simbologias, né? Em física nós temos símbolos que devem ser muito bem conhecidos. Qual é o símbolo do calor? O símbolo do calor está aqui. O símbolo do calor está aqui. Ok, eu já havia deixado a minha caneta ali. O símbolo do calor está aqui. Vamos usar a letra Q maiúsculo. Não confunde com Q minúsculo. Se você colocar Q minúsculo, vai parecer carga elétrica. Então não confunde essas grandezas físicas. Coloca Q maiúsculo. E a unidade do calor no sistema internacional, nós usamos o joules. Os brasileiros dizem joules, mas nós usamos o joule, ok? É exatamente a mesma coisa, né? Nós usamos o joule. J, ok? Ok. Por razões históricas, usa-se também uma outra unidade. Só que a unidade do sistema internacional é esta, joules. Por razões históricas, nós usamos também a caloria. Só que é preciso tu conhecer a relação que existe entre calorias e joules. Então, qual é essa relação que existe? Uma caloria está para 4,2 joules. Ok? Se existem calorias, então também podemos usar quilocalorias. Ok? O quilocalorias corresponde a 1 vezes 10 elevado a 3 calorias, que é a mesma coisa que 1000. Ok? Calorias. Então, isto tem que estar bem anotado no seu caderno. Fica com o seu cadernozinho aí e faça anotações, porque aqui vamos falando de coisas que não estão escritas aqui. Então, para essas coisas todas ficarem na sua mente, é preciso que faça registro, meu amigo, tá bem? Então, são coisas extremamente importantes. Então, aqui está a redução das unidades. Então, qualquer unidade, né, que está em joules, sejam 1000 joules, sejam 3000 joules, é só dizer que uma caloria está para 4,2 joules. Então, as 1000 calorias estarão para X joules. Ou os 5000 joules estarão para X calorias. Vais fazer produtos meios, produtos extremos e vai sair o resultado com muita facilidade. Ok? Vamos ao terceiro conceito, meus amigos. O terceiro conceito chama-se calor sensível. O que é isso de calor sensível? Vou trazer um exemplo muito simples. Se nós temos, ainda no exemplo da água, né? Nós temos aqui, está repleto de água, e colocamos aqui uma vela. Ok? Esta chama, ao entrar em contato com esta água, o que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O calor, né? A energia, ela será transferida daqui para aqui. Ok? Esta água vai ganhar calor. Os corpos não só ganham calor, podem ceder calor. Neste caso, a vela estará a ceder calor. A água estará a ganhar calor. Então, por causa deste ganho de calor, há de haver nesta água uma variação de temperatura. Há de haver uma variação de temperatura. Existem dois conceitos que são extremamente... Existe aquilo que nós chamamos de calor sensível e existe também o conceito de calor latente. Mas nesta aula, exclusivamente na aula número 1, não vamos tratar apenas do calor sensível. Então, o que vai ser o calor sensível? Eu já coloquei aqui. Calor cedido ou recebido para que haja variação de temperatura. É a quantidade de calor que o corpo recebe para que haja variação de temperatura. Há uma coisa que eu quero dizer para ti que é extremamente importante. Tu sabes que esta água podia ganhar calor para que houvesse mudança de estado físico. Nós sabemos que temos sólidos, temos líquidos e temos gases, né? A água, por exemplo, no estado sólido é o gelo. Nós podemos aquecer esse gelo. E ao aquecer ele vai derreter, vai fazer transição de gelo para água e aquecemos esta água. Vai evaporar e vai fazer transição de água para gás. Então, aqui houve mudança de estado físico, houve mudança de fase. Ok? Então, esta mudança de fase nós vamos tratar, quando estivermos a tratar do calor latente. Nós não queremos tratar isso, nós queremos tratar de mudança de temperatura. Ok? Então, está aqui o calor cedido ou recebido para que haja variação de temperatura. 5 graus Celsius. 10 graus Celsius, 20 graus Celsius. Só estamos a trabalhar com mudança de temperatura. Então, este calor cedido ou recebido para que haja variação de temperatura, nós chamamos isso de calor sensível. Então, sempre que se fala de calor sensível, tens que pensar assim, na mudança de temperatura.
E não na mudança de estado físico. Ok? E não na mudança de fase. Está claro até aqui? Então não se esqueça disso, meu amigo. Não se esqueça disso. Agora vamos tratar da capacidade térmica. Ok? Vamos tratar do calor sensível mais uma vez, quando estivermos a tratar da equação fundamental da calorimetria. Agora, vamos tratar da capacidade térmica. O que é isso de capacidade térmica? A capacidade térmica é uma grandeza física que caracteriza a variação da temperatura de um corpo quando ele recebe calor. Ok? Então, esta grandeza física que caracteriza a capacidade de um corpo variar a sua temperatura quando ele recebe ou cede calor, nós chamamos isso de capacidade térmica. Ok? A capacidade térmica ela pode ser calculada, nós vamos usar essa expressão matemática, onde nós vamos usar o C maiúsculo, C grande, porque depois vamos usar o C pequeno. Ok? O C minúsculo. Então não se esqueça disso. Tem que fazer diferença disso. Então, este C maiúsculo, né, vai ser igual à razão. Isto aqui é razão ou fração entre a quantidade de calor em relação à variação de temperatura. Ok? Então, esta é a expressão matemática que nos permite determinar a capacidade térmica. E qual é a unidade da capacidade térmica no sistema internacional? Vocês devem pegar muito bem essa expressão, que nós vamos usar essa expressão para podermos fazer a dedução da equação fundamental da calorimetria. Ok? Então, a expressão matemática é esta. A unidade da capacidade térmica no sistema internacional, a quantidade de calor é dado em calorias, está aqui, e a temperatura é dada em graus Celsius. Então, temos aqui capacidade térmica, fica caloria sobre graus Celsius. Então, não se esqueça dessa expressão, que mais tarde nós vamos precisar de usar essa expressão. Ok. A definição a seguir é o calor específico. Quando falamos de calor específico, estamos a trabalhar exclusivamente com a substância. Ok? Não se esqueça disso. O que vai ser o calor específico? Primeiro, o calor específico vai ser representado pela letra C. C minúsculo. Ok? O que vai ser o calor específico é a razão. É a fração. Quando a gente diz razão, estamos a dizer fração, né? Ou divisão. É a razão entre este indivíduo que já foi dado ali, que se chama capacidade térmica, é a razão entre a capacidade térmica e a massa da substância. Vamos supor que nós queremos determinar o calor específico da água. Vamos pegar na capacidade térmica da água e vamos dividir com a massa d'água que está ali patente. Está claro, Dudu? Não sei se me fiz entender, ok? Então, só vamos trazer a fração entre a capacidade térmica em relação à massa. Então, por definição, é a razão entre a capacidade térmica e a massa. Qual é a unidade do calor específico no sistema internacional? Nós já sabemos que este indivíduo que nós chamamos de capacidade térmica, nós já vimos a sua própria unidade aqui. É calorias sobre graus Celsius. Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui, vamos colocar caloria sobre graus Celsius. Aqui na massa, a massa aqui tem que estar sempre em gramas. Está claro até aqui? Então, aqui em cima, nós colocamos caloria sobre graus Celsius e aqui embaixo nós colocamos gramas. Então, a unidade será caloria sobre gramas vezes graus Celsius. Então, esta é a unidade do calor específico, ok? No sistema internacional. É a unidade que nós vamos trabalhar com ela. Está claro até aqui? Então, não tem nada de especial. E, por fim, vamos fazer a dedução fórmica que nos vai permitir determinar a equação fundamental da calorimetria. Esta equação desempenha um papel preponderante, nós vamos trabalhar muito com ela. É a partir desta equação que nós vamos trabalhar, ok? É a partir desta equação que nós vamos trabalhar. Mas, voltando para aqui, há uma coisa que eu quero falar, que é extremamente importante, Dudu. Olha aqui, nós colocamos aqui que a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. É importante os nossos amigos saberem que variação de temperatura significa diferença de temperaturas. Temperatura final. Nós pegamos na água, aquecemos a água. Estava a uma temperatura baixa, passa
para uma temperatura alta. Estava a uma temperatura inicial, passa a uma temperatura final. Então, a variação de temperatura vai ser igual à temperatura final, que essa quantidade de água vai experimentar em relação à temperatura inicial. Não se esqueçam disso. Há um outro porém que eu quero trazer aqui. Se nós temos temperatura inicial e temos temperatura final, sempre que a temperatura final é maior em relação à temperatura inicial, significa que este corpo absorveu calor, ganhou calor. Dudu percebeu o que eu disse? Quando a temperatura final é maior em relação à temperatura inicial, significa que este corpo absorveu calor. Logo, a quantidade de calor desse mesmo corpo vai ser maior que zero, vai ser positivo. Ok? Mas quando a temperatura final é menor em relação à temperatura inicial, significa que esse corpo cedeu o calor. Ok? Ele está com temperatura mais baixa porque ele cedeu o calor. O que significa que a temperatura final é menor em relação à temperatura inicial. Então, é preciso perceber isso quando é que o corpo ganha calor, quando é que o corpo cede calor. Quando o corpo ganha calor, a quantidade de calor é maior que zero. Quando o corpo perde calor, a quantidade de calor é menor que zero. Em relação às temperaturas, quando ele ganha calor, a temperatura final é maior em relação à temperatura inicial. Quando ele perde calor, a temperatura final é menor em relação à temperatura inicial. Extremamente importante. Vamos trabalhar muito com isto. Vamos fazer coisas muito bonitas com base nisto. Agora vamos trazer a equação fundamental da calorimetria. Nós temos duas equações que são extremamente importantes para fazermos a coligação entre as mesmas, para podermos deduzir a equação principal da calorimetria. Nós já temos esta equação que mostra a capacidade térmica, já é conhecida por vocês. Já temos esta expressão que mostra o calor específico. A relação entre essas duas expressões vai nos trazer uma nova equação que é extremamente importante, que vamos trabalhar muito com esta mesma equação. Então ela tem que ser dominada por todos vocês. Onde é que está a minha caneta? Ok, nós já vimos que a capacidade térmica, é a razão entre a quantidade de calor, não é? Devido à variação de temperatura. Ok? É a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Esta expressão representa a capacidade térmica. E já vimos também que o calor específico é a razão entre a capacidade térmica, e a quantidade de massa. Ok? O que é que nós vamos fazer? Vamos isolar a partir dessa expressão a capacidade térmica. A partir dessa expressão, a capacidade térmica vai ser o produto do calor específico e da massa. Ok? Vamos pedir emprestado este produto e vamos colocar aqui. E vamos substituir aqui. Ok? O que é que vamos ter? Aqui, onde nós temos capacidade térmica, vamos colocar calor específico vezes a massa. Vamos ter calor específico vezes a massa. Isto vai ser igual à quantidade de calor sobre a variação da temperatura. Então, a partir daqui, nós vamos isolar a quantidade de calor. Nós já sabemos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, teremos a quantidade de calor será igual a calor específico vezes a massa, vezes a variação de temperatura. Então, esta equação, ela desempenha um papel preponderante na calorimetria. É esta equação que é chamada de equação fundamental da calorimetria. Ok? Com base nesta equação, nós vamos calcular o calor sensível, tendo a variação de temperatura, tendo a massa e tendo também o calor específico. O significado físico dessa expressão é simples. Esta expressão diz que a quantidade de calor, ela mostra a quantidade de calor que uma massa M e calor específico C absorve ou cede para que haja variação de temperatura. Repita isso comigo. A quantidade de calor, ok? Que uma massa M e calor específico C absorve ou cede para que haja variação de temperatura. É uma expressão muito simples. Esse é o significado físico, ok? A quantidade de calor que uma massa M e calor específico C absorve ou cede para que haja variação de temperatura. Então, é aqui onde nós vamos parar. Então, não se esqueça também que esta variação de temperatura
ela representa a temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Vamos encontrar corpos que absorvem calor, vamos encontrar corpos que cedem calor. Saiba que quando a temperatura final é maior, significa que esse corpo absorveu calor. Quando a temperatura final é menor em relação à temperatura inicial, significa que esse corpo cedeu calor. Então, nos exercícios, na aplicação de exercícios, essa linguagem já devia muito. O corpo ganha calor e aumenta a sua temperatura de x para y. Ou diminui o calor de x a y. Então, é preciso estar muito bem percebido isto, ok? E outra coisa também, esta quantidade de calor sempre é maior que zero quando a temperatura final é maior que a temperatura inicial. E esta quantidade de calor é menor que zero quando a temperatura final é menor em relação à temperatura inicial, ok? Então, isso que eu falei, você tem que fazer registro para que tudo fique muito bem claro na sua mente. Ok, e pronto, meus amigos. Então não se esqueçam disto. São coisas muito simples que tem aqui. Olha, trabalhem sempre com as unidades, ok? Não se esqueça que a unidade da capacidade térmica é caloria por graus Celsius. Não se esqueça que a unidade de calor específico é caloria sobre gramas por grau, a quantidade de calorias necessárias para que uma massa de 1 grama varie a sua temperatura em 1 grau Celsius, ok? Não se esqueça disso, ok? Foi um prazer enorme trazer isto para vocês. Eu espero que vocês partilhem essas aulas. Esperem para ver a próxima aula, onde vamos fazer a aplicação prática da equação fundamental da calorimetria. Eu sou o professor Sindic. Muito obrigado. Estamos juntos.